Boa noite. Boa noite. Deu negativo o exame preliminar do Ebola no Brasil. Resultado definitivo fica pronto na segunda. Aécio recebe apoio da família de Eduardo Campos e acata parte das exigências de Marina Silva. E Dilma diz que não vai punir sem provas envolvidos no escândalo da Petrobras. Estado Islâmico volta a atacar cidade síria na fronteira com a Turquia. E a morte de um jovem negro pela polícia provoca protestos nos Estados Unidos. Apesar do primeiro teste ter dado negativo para o protocolo de prevenção contra o Ebola, vai seguir até o segundo exame de sangue seja colhido amanhã e o laudo divulgado na segunda-feira. Segundo o governo, mesmo com resultado negativo, vai ser necessário uma contraprova que deve ser divulgada na segunda-feira. Até lá, o protocolo de prevenção contra o Ebola no país permanece. O paciente Soleimani Ba, suspeito de ter sido contaminado pelo vírus, está em isolamento e as 68 pessoas que tiveram contato com ele seguem monitoradas. Hoje, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirmou que a principal medida de precaução para que a doença não se espalhe é a verificação do passageiro antes que ele deixe um dos países onde a epidemia se instalou. A principal medida é a avaliação na saída do país de origem. Acho que isso é muito importante de compreender, de reafirmar. Essa é a que a gente chama de primeira linha de bloqueio. E ela tem sido bastante efetiva. O vírus não é transmitido pelo ar, apenas pelo contato direto com os fluidos corporais da pessoa infectada, como sangue, suor, saliva, lágrimas, urina, fezes, vômito, muco e sêmen. Soleimani Ba, de 47 anos, é de Guiné e desembarcou no Brasil depois de uma escala no Marrocos. Ele chegou a sentir alguns sintomas, como febre, quando deu entrada num pronto-socorro de Cascavel, no Paraná. Na sexta, ele foi levado por um avião das Forças Aéreas Brasileiras para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, referência em doenças infecciosas, onde permanece internado. Seu estado clínico é considerado estável e não houve mais manifestação de sintomas. De acordo com o ministro da Saúde, o Brasil continua sendo um país com pouco risco de transmissão, o que, segundo ele, não significa que fique imune ao surgimento de um caso confirmado. O fato da gente ter vivido uma situação objetiva, concreta, agora nos dá uma dimensão ainda maior do quanto que é importante consolidar cada uma dessas etapas. Se nós não tivéssemos mais nenhum caso suspeito, se nós não tivéssemos mais nenhum caso confirmado daqui para frente, ainda assim nós teríamos tido um grande avanço na nossa capacidade de resposta às situações de emergência sanitária. Hoje, o estado de saúde da enfermeira espanhola contaminada pelo vírus Ebola apresentou melhora. De acordo com uma fonte médica, Tereza Romero, de 44 anos, já voltou a se comunicar. Ontem à noite, a paciente recebeu uma dose do medicamento experimental Zimap. Outras 17 pessoas que tiveram contato com ela estão internadas voluntariamente na unidade de isolamento do Hospital Carlos III, em Madrid. Entre os pacientes estão o marido de Tereza, profissionais do setor de saúde e cabeleireiras que tiveram contato com a enfermeira, que foi a um salão de beleza, antes de ser diagnosticada com a doença. Tereza é a única pessoa que apresentou resultados positivos nos testes de Ebola. Até o momento, nenhum outro paciente em observação apresentou os sintomas da doença. Quase 4.000 pessoas já morreram de Ebola no continente africano. Começa hoje a campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos em São Paulo. Ao todo, 900 mil doses da vacina estão disponíveis em toda a cidade. Não, a vacina contra a raiva não serve para deixar os animais mais calminhos. E a Lilica nem estaria latindo tanto assim se soubesse o quanto a vacina é importante para ela. Uma doença neurológica muito grave, quase 100% letal, tanto para o homem como para os outros animais. Em toda a cidade serão mais de 2.000 postos de vacinação, inclusive aqui o Centro de Controle de Zoonoses em Santana, na Zona Norte. Todo cachorro e gato pode e deve ser vacinado. E não vale só de vez em quando. Vacinação tem que ser anual. Só não podem tomar a vacina os animais doentes ou convalescentes.
A vacina é bastante segura, essa vacina adquirida é a mesma que é utilizada nas clínicas, né, particulares. Os animais que estiverem doentes, com diarreia, que estejam resfriados, não é conveniente que sejam vacinados. A raiva é uma doença considerada sob controle na cidade de São Paulo. Desde 1981 não há registro em seres humanos, mas isso só é possível por causa da vacinação em dia. Nesse ano, a campanha de vacinação começou com 2 meses de atraso por causa de problemas com o fornecedor da vacina. Houve uma pequena dificuldade na importação das vacinas pelo Ministério. Então, passou de agosto para outubro, mas ainda neste mesmo ano estamos vacinando. A campanha vai até o dia 24 de outubro e as doses são gratuitas. Mas para a Laila agora, vacina só no ano que vem. Todo ano eu trago para vacinar. É tranquilo, ela é uma queridinha. A lista completa dos postos de vacinação pode ser vista no site da Secretaria Municipal de Saúde ou pelo telefone 156. Eleições 2014, a primeira pesquisa, isto é, censos realizada depois do primeiro turno, mostra o candidato Aécio Neves do PSDB com 58,8% dos votos válidos, sem contar brancos, nulos e indecisos. Dilma Rousseff aparece com 41,2%. No levantamento sobre o total dos votos, Aécio soma 52,4%, Dilma Rousseff 36,7% e os indecisos brancos e nulos são 11%, tudo com margem de erro de 2,2%. O levantamento foi feito entre quarta-feira e hoje. É o primeiro realizado após as revelações feitas pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, sobre o detalhamento do esquema de corrupção na estatal. 2.000 eleitores foram entrevistados entre 136 municípios. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. E confira como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência. A presidente Dilma Rousseff, que esteve em Minas Gerais. Dilma disse que não vai punir sem provas eventuais envolvidos nas denúncias de corrupção da Petrobras. A presidente Dilma e candidata à reeleição pelo PT fez campanha em Contagem, Minas Gerais. A candidata esteve acompanhada do governador eleito Fernando Pimentel. Em discurso para militantes, a petista criticou a gestão dos tucanos no estado. O candidato que é meu adversário e que foi governador aqui de Minas fala muito em choque de gestão, mas deixa para o Pimentel a segunda maior dívida entre todos os estados da federação. Já o candidato Aécio Neves, do PSDB, foi para Pernambuco, onde se encontrou com a viúva de Eduardo Campos. Aécio apresentou uma carta com compromissos para a área social, inspirados nas reivindicações da ex-senadora Marina Silva para apoiá-lo. João, um dos filhos de Campos, leu uma carta em nome da família anunciando apoio ao candidato do PSDB. Em Recife, Aécio Neves recebeu o apoio da família do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, morto em um acidente aéreo em agosto. O Brasil pede mudanças. O governo que aí está tornou-se incapaz de realizá-las. Nós continuamos acreditando nos mesmos valores. Nós continuamos com os mesmos sonhos. Siga em frente, Aécio. Boa sorte e que Deus nos proteja. Aécio se comprometeu a cumprir quase todas as exigências feitas pela ex-candidata Marina Silva em troca de seu apoio. Entre as propostas, a adoção de uma política ambiental sustentável, a priorização do ensino integral no país e o compromisso para aprovar o fim da reeleição. O documento que conduz a nossa campanha não é apenas o programa apresentado pelo PSDB. Claro que ele é a espinha dorsal dessa construção política, mas hoje o que nos conduz são um conjunto de sugestões e de contribuições que vêm dos nossos aliados do segundo turno. Após divulgar a carta compromisso, Aécio Neves se reuniu com Renata Campos, viúva de Eduardo Campos. No encontro, ele almoçou com a família de Campos e líderes do PSB e do PSDB de Pernambuco. O tucano falou rapidamente com a imprensa ao lado de Renata e disse honrar o legado do adversário do PSB.
E o coordenador-geral da campanha de Marina Silva, Walter Feldman, disse que a ex-senadora considerou um avanço a carta de compromissos que Aécio Neves divulgou neste sábado. Marina se reuniu com lideranças hoje em São Paulo. Na manhã deste domingo, ela deve anunciar se apoia ou não o candidato tucano ao Planalto. E as eleições para o segundo turno são destaques nas principais revistas semanais do país. Com a chamada fator surpresa, a Veja destaca a virada do candidato Aécio Neves sobre Marina no primeiro turno e as primeiras pesquisas de intenção de voto que o deixam à frente da petista Dilma Rousseff. A revista Época também destaca o candidato do PSDB, Aécio Neves, através de uma reportagem de capa que ressalta as propostas do presidenciável. Com uma entrevista com o ex-presidente Lula, a revista Carta Capital foca na tradicional polarização entre PT e PSDB na disputa pela presidência do país. Já a revista Isto É traz a delação premiada de Paulo Roberto Costa e afirma que a campanha da candidata pelo PT em 2010, Dilma Rousseff, teria sido beneficiada pelo dinheiro desviado da Petrobras. Confira quais são as manchetes de amanhã dos dois principais jornais do país. Estado de São Paulo. Dilma prepara novo pacote para agradar empresários. Segundo o jornal, a proposta petista de simplificação tributária de 2 dos tributos mais complexos do país também é uma das bandeiras do tucano Aécio Neves na campanha. Folha de São Paulo, choque de gestão de Aécio em Minas teve efeito limitado. Segundo informações levantadas pelo jornal, a gestão do candidato do PSDB quando era governador apresentou resultados declinantes nas contas estaduais de Minas Gerais. Manifestantes realizam neste momento um protesto nas pistas Expressa e Local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, pouco antes da ponte Aricanduva. A manifestação ocorre no trecho próximo à comunidade conhecida como Pau Queimado, onde 5 pessoas foram baleadas na madrugada. Um dos baleados teria morrido. Os disparos foram realizados por um homem na garupa de uma motocicleta. Após os tiros, os criminosos fugiram. A polícia investiga o caso. Começou hoje no campus da USP a primeira virada científica. São 24 horas de apresentações de vários institutos, um programa para toda a família. Estudar física não tem que ser chato, mas daí a provocar gargalhadas. É um show preparado especialmente por alunos da graduação da USP para o público da virada científica. Jussara, que pretende estudar física, ficou literalmente de cabelo em pé. Você conseguiu entender o que estava acontecendo? Sim, consegui. O que estava acontecendo? A energia do meu corpo entrou em contato com a da bolinha e arrepiou meu cabelo. Levou muito choque? Muito. No Instituto de Astronomia, o Sol de uma maneira que muita gente nunca viu. O telescópio mostra até as explosões solares. O que você está vendo aí? O Sol, é uma coisa fenomenal. Não tem nem como explicar. É uma coisa muito bonita de se ver. Você tinha imaginado que fosse assim? Nem um pouco. Achei que fosse completamente diferente. Aquele sol que a gente desenha no papel, né? Pois é uma coisa completamente extraordinária de se entender, né? O universo é estranhamente fenomenal. Mas é neste simulador de uma instalação sismográfica que a diversão fica ainda maior. Quem pula provoca uma espécie de abalo, um pequeno terremoto que é sentido tanto no aparelho analógico, que usa papel, quanto no digital. É o terremoto no pé. Quando eu gero uma onda aqui, você consegue ver como que o solo se movimentou ali pela curva no gráfico que a gente está vendo nessa TV. Mas o terremoto não é assim? Não, o terremoto não é assim. O que existe, na verdade, normalmente a gente tem as placas tectônicas e elas estão sofrendo atrito nas suas bordas e elas ficam meio que travadas durante muito tempo. E de tempos em tempos elas se liberam, gerando um movimento repentino e esse movimento repentino gera ondas que vão se propagar pelo planeta inteiro. É meio que de baixo para cima. Isso. Que a gente está fazendo meio de cima. De cima para baixo, exatamente. Atravessando essa cortina, a gente entra num mundo microscópico aqui na USP das células. Essa é a representação de uma célula do nosso corpo 130 mil vezes maior. E cada parte colorida demonstra um funcionamento diferente. Aqui no meio, por exemplo, está representado o núcleo da célula. E lá dentro, o nosso maior tesouro, o DNA.
A ideia é mostrar quão lúdico pode ser aprender ciência. Então a gente sai daquele modelo ovo frito mesmo dos livros de ciências. Então você vê que é um mundo tridimensional, é um mundo bonito, diferente. Então a ideia é a gente conhecer um pouquinho mais das funções. Então o que é uma célula? É a menor partícula que compõe qualquer organismo. Vários institutos da Universidade de São Paulo e parceiros participam da primeira virada científica. Muitas das atividades vão varar a madrugada e só terminam amanhã de manhã. Todos os museus, o cinema e vários prédios estão abertos à visitação. A ideia é transformar a virada em um evento anual. A Universidade de São Paulo, ela produz praticamente 1/4 da pesquisa, né, do país. E a ideia é convidar a população de São Paulo para conhecer o que nós fazemos em termos de desenvolvimento de conhecimento. E abrir as portas mesmo, trazer as pessoas com suas famílias, com as crianças, para mostrar o que pode ser a ciência de forma muito interessante. O evento vai até amanhã e é gratuito. A programação completa você encontra no site viradacientifica.com. A seguir, a morte de um jovem negro provoca novos confrontos nos Estados Unidos. Na véspera do Dia das Crianças, uma cena conhecida do paulistano. Ruas do comércio ficam lotadas na busca pelos presentes de última hora. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele te mata. E agora? Como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. Promoção compra premiado Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. Lojista também pode ganhar. Como vai ser? Com o Orocar, na máquina da Cielo. Aécio, o governo está dizendo que agora vai fazer mudanças. Olha, me desculpa, mas agora é que vai mudar? Por que não mudou antes? Faltou dinheiro? Não. Faltou tempo? Claro que não. Teve uma oposição raivosa? Também não teve. Com tudo para dar certo, quase tudo vem dando errado e o Brasil está parando. Por isso, os brasileiros querem mudar. E mudar certamente não é seguir do jeito que está por mais 4 anos. A mudança é Aécio presidente. Entender as grandes guerras é entender os dias de hoje. Coleção Folha As Grandes Guerras Mundiais. A Primeira e a Segunda Guerra explicadas em 20 livros por R$17,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Colecione. Com um gesto, a gente pode expressar um estilo de vida. Pode fazer um movimento. Pode se conectar com o mundo. Com um único gesto, a gente pode decidir o futuro do Brasil. Para votar onde houver segundo turno, tecle os 2 dígitos para governador e aperte confirma. Se errar, aperte corrige e repita a operação. Depois, faça a mesma coisa para votar para presidente. Aguarde o sinal e pronto, você fez história. TSE, Justiça Eleitoral. Você que quando acorda, esquece o café, mas devora o jornal da manchete ao rodapé. Que quando vê TV é diferente dos demais, fica muito mais ligado nos comerciais. Você que quando vê o galã tem um pensamento, nossa, que lindo! Esse enquadramento não foge da discussão, nem a mais indigesta. Gerencia conflitos e nunca para a festa. Quem vê o mundo de um jeito diferente, faz faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Torcedores de todas as idades vão curtir o Mesa deste domingo. Tem os lances, as polêmicas, as jogadas, as emoções da rodada do Brasileirão. No Dia das Crianças, reúna os pequenos torcedores e confira o Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite. Estado Islâmico volta a atacar cidade síria localizada perto da fronteira com a Turquia.
O grupo extremista do Estado Islâmico atacou em 2 frentes e fechou o cerco na cidade de Kobani. Desde que a ofensiva do grupo contra a cidade síria começou, ao menos 500 pessoas foram mortas e mais de 200 mil tiveram que fugir para a Turquia. De acordo com a ONU, aproximadamente 700 civis ainda estão no centro da cidade e a maioria são idosos. A ofensiva do acidente contra os jihadistas entrou no 3º mês no Iraque e na 3ª semana na Síria, mas ainda não conseguiu resultados satisfatórios. Os comandantes militares de 21 países da coalizão se reunirão na terça-feira em Washington para avaliar novas estratégias. E a morte de um jovem negro em São Luís, nos Estados Unidos, resultou em um fim de semana de protestos. Cerca de 200 pessoas protestaram no estado de Missouri pela 3ª noite seguida contra o assassinato de um jovem negro de 18 anos que morreu na última quarta-feira por disparos de um policial fora de seu horário de serviço. Durante as manifestações, os moradores da cidade cantaram músicas contra a violência policial e pediram a prisão e o julgamento do agente responsável pelos disparos. Acontecem amanhã as eleições presidenciais na Bolívia. De acordo com as pesquisas locais, o atual presidente Evo Morales é o favorito, com quase 60% das intenções de voto. Eleito pela primeira vez em 2005, Morales poderá atingir seu 3º mandato consecutivo e governar o país por mais 5 anos. E na Bélgica, os socialistas perderam o poder pela primeira vez em 25 anos. O novo governo de direita tomou posse neste sábado e é dirigido pelo líder dos liberais de língua francesa, Charles Michel. Quase 5 meses após a eleição legislativa, diversas forças políticas entraram em um acordo que permitiu que o país pudesse formar um governo de centro-direita. Os cargos mais importantes ficaram com os nacionalistas flamengos da NVA e os integrantes do movimento reformista ficaram com o cargo de primeiro-ministro, além de outros ministérios. Agora o esporte, futebol. O Brasil venceu hoje a Argentina no Superclássico das Américas no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, na China. Mesmo com índices muito altos de poluição, a seleção brasileira bateu os vice-campeões do mundo. O primeiro gol saiu aos 31 minutos do primeiro tempo com Diego Tardelli. No segundo tempo, novamente o jogador do Atlético Mineiro marcou final Brasil 2, Argentina 0. O tricampeonato do Superclássico das Américas potencializa o bom desempenho da era Dunga, com 3 vitórias em 3 partidas. Fórmula 1, Lewis Hamilton foi o mais rápido nos treinos para o GP da Rússia e larga na pole position. O brasileiro Felipe Massa não foi bem e sai apenas na 18ª posição. Será o primeiro grande prêmio disputado em território russo. Nos treinos de hoje, Hamilton da Mercedes conseguiu fazer a pole position no circuito de Sochi, construído em meio ao Parque Olímpico, que sediou os Jogos de Inverno no início deste ano. E o sábado foi de dobradinha da equipe alemã, já que Nico Rosberg fez o segundo melhor tempo do dia. Valtteri Bottas da Williams e Jason Button da McLaren dividem a segunda fila. Felipe Massa teve um problema de perda de potência do motor da Williams e ficou fora já na primeira rodada de classificação. Amanhã o brasileiro larga em 18º. O Grande Prêmio da Rússia é amanhã às 8 da manhã, horário de Brasília. No vôlei, o Brasil perdeu hoje para os Estados Unidos na semifinal do Mundial Feminino. A invencibilidade de 11 jogos foi quebrada pela forte seleção americana. 3-0, parciais de 25-18, 29-27 e 25-20. Amanhã o Brasil disputa o bronze contra o time da Itália. China e Estados Unidos fazem a grande final. Pelo Mundial de Ginástica disputado na China, o Brasil conquistou nesta madrugada 2 medalhas no individual masculino. Arthur Zanetti levou a prata nas argolas e Diego Hipólito ficou com bronze no solo. Outra boa colocação foi de Sérgio Sasaki, que ficou em 7º no individual geral. Já na final masculina por equipes, o Brasil cravou sua melhor posição na história, 6º lugar. O fim de semana começou com temperaturas em alta em praticamente todo o Brasil, incluindo o estado de São Paulo.
A umidade relativa do ar fechou o dia abaixo dos 15% em todo o estado. Vamos ver como fica o tempo neste domingo com Mariana Alimentano. O domingo promete ser de muito calor em todo o Brasil e a praia está garantida em quase todo o litoral. Só há previsão de chuva significativa amanhã, ainda no sul do país, por causa de um sistema de baixa pressão e na região norte, onde as pancadas estão associadas ao calor e à alta umidade do ar. Amanhã a máxima bate na casa dos 29 graus em Porto Alegre, 30 em Florianópolis, 31 em Belo Horizonte, 34 no Rio de Janeiro, 29 graus em Salvador e os cuiabanos não têm refresco. Amanhã os termômetros ainda ficam em torno dos 40 graus na capital matogrossense. E o estado de São Paulo continua sob a influência da forte massa de ar seco que inibe a formação de nuvens de chuva em todo o estado. Por isso, não há mudanças. O tempo continua firme, com muito sol e calor. Chega a fazer 37 graus em Araçatuba, 38 em Votuporanga, 37 na cidade de Ribeirão Preto, 34 em Campinas e 29 graus em Santos e em Caraguatatuba, no litoral do estado. Os raios ultravioleta estarão em níveis altíssimos, por isso quem for à praia ou praticar atividades ao ar livre deve se proteger bem do sol. Aqui na capital, céu azul amanhã e máxima em torno dos 32 graus. E para começar a semana, a boa notícia é que há previsão de chuva, mas o calor continua. A máxima chega aos 34 graus na segunda e aos 35 na terça-feira, com pancadas a partir da tarde. Na véspera do Dia das Crianças, a maior rua de comércio popular do país ficou lotada. Os consumidores foram em peso às lojas da 25 de março, na região central de São Paulo. Hoje foi o dia da garotada acordar cedo. Comprar presente. A Isabela veio disposta, mas não encontrou o que procurava. Precisava comprar um presente para essa moça e, última hora, como sempre, né, como um bom brasileiro. Na última hora, nem sempre dá para encontrar o que se quer. Aí a solução é levar a criança para escolher. Às vezes a gente escolhe e depois não faz o sucesso que deveria. Então é melhor trazer ele junto. Mas os pais precisam tomar cuidado para a garotada não exagerar. Às vezes não é muito rentável trazer junto. É um pouco difícil porque eles querem o que eles querem, né? Em qualquer momento, eles não veem o preço. A Alice, de apenas 5 anos, estava na dúvida entre tantas opções. Eu fui pegar um brinquedinho porque eu não escolhi. Você pode me contar o que é? É um microfone. Nessa loja, no centro de São Paulo, foi um desafio conseguir encontrar o presente para o Dia das Crianças. As pessoas quase não conseguem se movimentar nos corredores aqui da loja. Depois que encontrar o presente, ainda é preciso conseguir chegar até as filas dos caixas. Que ela quis escolher, né? Aí, agora tem que enfrentar isso daqui, né? Da última vez que minha mãe levou meu presente, no ano passado, ela sempre leva uma boneca. Eu queria uma coisa diferente. Tá impossível isso aqui, tá muito cheio mesmo. Muito difícil andar por aqui? Nossa, impossível, eu tô 1h30 esperando na fila. Mas o que vale a pena mesmo é ver a alegria dos pequenos. Feliz Dia das Crianças! Obrigado, beijo! E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Voltamos na segunda-feira, às 19 horas. Uma excelente noite para você. Ótimo Dia das Crianças. Uma boa noite e um ótimo domingo. Até segunda. Conheça um novo lado do cantor Seu Jorge em Além do Mais, neste domingo, 9 da noite. Assista agora Gazeta Imóveis.